É o seguinte, hoje eu quero falar exatamente com quem quer vender seu conhecimento. Então nós vamos falar sobre o que dá e o que não dá para fazer na hora de você vender uma metodologia de alguma coisa, na hora de você produtizar o seu conhecimento e na hora de você entregar um serviço. E quando eu falo serviço, eu estou falando principalmente de mentorias e consultorias. Porque vamos lá, vamos estabelecer uma coisa. Quando você vem aqui para o digital, qual que é o grande sonho, qual a grande promessa? Criar um negócio escalável com base no seu conhecimento. Então isso é o que os caras chamam de infoproduto. Então para mim, tudo que usa o teu conhecimento é infoproduto. Não tem produto físico? É infoproduto. É produto de informação. Então, você vai ter o curso, que vende cada vez menos, e vende cada vez menos por uma maturação natural do mercado. Não é que vende cada vez menos, é que vende cada vez menos o que é ruim. É normal que seja assim. Tinha muito curso ruim, os cursos ruins param de vender, é claro, porque é assim que funciona. Quando tu lança a primeira bolacha do mercado, vende, porque só tem a tua bolacha. Daí daqui a pouco começa a lançar um monte de bolacha boa. Se a tua bolacha não ficar boa também, vai parar de vender. Normal. E se ali a pouco descobrirem que tem uma comida melhor do que bolacha, aí vai começar a vender a comida que é melhor que bolacha, vender menos bolacha. É normal que seja assim. Então não é que vende menos curso, é que a barra aumentou. É normal que seja dessa forma. Então, existe o primeiro formato de vender o seu conhecimento, é vender um curso. Mas existe a venda de tudo que é instrutivo. As mentorias em grupo, as consultorias individuais. Todas coisas que eu vendo, tá? Mas aqui vem a grande questão. Nós vamos colocar uma frase que vai marcar essa conversa aqui que nós estamos tendo. Não dá para você criar método lendo livro. Eu escrevi isso aqui no meu caderno para não esquecer de falar essa frase, que é a frase que vai determinar a nossa conversa. Não dá para criar método lendo livro. Por quê? Porque já tem o livro. Então não pode ser uma réplica de um livro, porque não tem nada que você pode adicionar se você é a réplica de um livro. E se você não colocar o peso da experiência real, você não tem como fazer a coisa acontecer na vida do outro. Porque você é incapaz de analisar o caso concreto. Então vamos lá, eu vou usar um exemplo. Olha, eu tenho um dado, eu não sei se esse dado é real, tá? Mas se ele não é real não tem problema, porque ele vai servir de exemplo para nós da mesma forma. Então tem um amigo meu que me disse que existe um dado de que 98% das pessoas que lançam não fazem a grana prometida, que lançam um produto no mercado, não fazem a grana que eles gostariam de fazer, não chegam a fazer os seus, sei lá, 100 mil reais, 1 milhão de reais, não fazem uma grana considerável como é prometido no mercado há muito tempo. Ou seja, só 2% fazem. Por que eu acho que esse dado pode ser verdadeiro? Porque eu tenho outro dado que eu peguei ali, perguntei para o ChatGPT esses dias e ele tem lá suas fontes. Depois você pode perguntar também, ele vai mostrar, né? Ele mostra a fonte do dado. Mas ele faz uma extrapolação. Eu perguntei qual que era o nível de faturamento da população brasileira, ganho, de nível de riqueza. Ele faz uma extrapolação. Eu vou até pegar enquanto eu te falo aqui, que é o seguinte. Ele fala o seguinte, ó. Já que em São Paulo é assim, eu vou extrapolar para o Brasil inteiro e eu vou determinar que é dessa forma. O que ele fala? Que quem ganha 20 mil reais, 1% da população brasileira ganha 20 mil reais por mês. Tá? 1% da população brasileira. E 0,24% da população brasileira ganha 50 mil reais por mês. Eu tenho tanta pesquisa aqui no ChatGPT que eu não estou achando essa. Mas esse é o dado que ele me entregou. Se ele me entregou esse dado, ele vai te entregar também e vai te mostrar a fonte disso. Então ele extrapola, porque ele só tem esse dado real a partir de pesquisa em São Paulo, coisa e tal. Agora, olha esse número, que importante que ele é para nossa análise aqui. Se você ganha 20 mil reais por mês, tu embolsa 20 mil reais por mês, tu é 1% do Brasil. Tu entende isso? Será que tu consegue entender o que é ser 1% do Brasil? Ou seja, se você não ganha 20 mil reais por mês, que é 240 mil no ano, meio que tá tudo bem, entendeu? Meio que tu tá um normal. Tu tá no normal. Na verdade, tu tá nos 99%. Tu tá mais que o normal. O anormal é tu ganhar 20 mil por mês. Se você ganha 50 pila por mês, 50 mil por mês, você tá ganhando 600 mil no ano, você é 0,24% da população. Quer dizer, é absurdo. Você não tem, é muito pouca gente.
Por que esse dado é importante? Porque ele faz, olha, eu acho que é verdade. Todo mundo que lança, só 2% fazem 100 mil reais. Eu acho que é verdade. Por quê? Porque vamos supor que você gastou muito dinheiro. Primeiro que a maioria das pessoas não tem dinheiro para gastar para fazer 100 mil reais. Então eles não tem 50 mil para colocar em tráfego. Então, o cara gastou lá os seus 2 mil reais, 3 mil reais. Ele não gastou 50 mil. Mas se ele tivesse gastado 50 mil, fez 100 mil, ele faturou 50 pau. Pagou imposto, coisa e tal, sobrou 20 mil na mão dele. Isso é 1% da população. Não. Eu não acho que tem tanta gente assim conseguindo ganhar 20 mil reais por mês na internet. Não acho mesmo. Por quê? Porque as pessoas caíram nesse conto do vigário, que é, você pode montar método lendo o livro. Eu tenho aqui vídeos falando de como criar conteúdo lendo o livro. Mas eu vou te falar uma coisa, não dá para eu pegar um livro sobre algo que eu nunca fiz na vida e criar um conteúdo que tem peso existencial. Não dá para pegar um livro sobre algo que eu estou aprendendo agora e fazer um método a partir dele. Por quê? Porque eu sou incapaz de enxergar a prática concreta daquela atividade. Se eu sou incapaz de enxergar a prática concreta de uma atividade, eu sou incapaz de ensinar a porcaria da atividade. Eu não tenho como transmitir uma informação relevante a ponto das pessoas pagarem sobre essa atividade. Então nós vamos estabelecer um primeiro ponto. Qual o primeiro ponto nós vamos estabelecer nesse vídeo? Você precisa de uma experiência prévia para poder viver do seu conhecimento, para poder viver da informação dessa experiência. Não tem como ser o contrário, não tem como. Você entende o que eu quero dizer? Assim, ó, eu não vendo você criar conteúdo desde que eu comecei a criar conteúdo, porque não dá. Eu só ensino a criar conteúdo desde 2023, depois que eu estava 5 anos criando conteúdo. Por quê? Porque eu dei experiência prévia e a experiência prévia de sucesso. O que é a experiência prévia de sucesso? Quando eu dei o meu primeiro é assim que cria conteúdo, eu já tinha 411 mil seguidores no Instagram. Eu já tinha visto que eu sei fazer aquele negócio. Eu já tinha viralizado o carrossel, já tinha viralizado o Reels, já tinha viralizado o post único, já vendia todo dia pelos stories, então já fazia anúncio que me trazia lead no lançamento a 3 centavos, coisa que tu pode perguntar pra qualquer um que trabalha no digital, lead de lançamento a 3 centavos, ninguém faz isso. Então assim, cara, eu já tinha a experiência prévia que me dava o conhecimento do caso concreto para detalhar as coisas e conseguir enxergar todas as nuances. E não é nuance a palavra, é nuance. As pessoas falam nuance, é nuance. Então, veja, estabelecido o ponto número 1, você vai precisar de experiência prévia. Nós vamos para o segundo ponto. Esse é o erro, e eu falo por experiência própria, erro que eu cometi. E o meu amigo Bruno me chamou a atenção várias vezes, com muita razão. Não dá para tu pegar um livro e simplesmente ir lá e entregar o conteúdo dele no dia seguinte. Vai ficar uma porcaria. Não vai funcionar. Então você não vai conseguir ter sobrevida. O que é sobrevida? Não vai ter longevidade aquele negócio. E assim, nenhuma empresa se constrói sem longevidade. Não existe esse negócio. Então assim, é de uma burrice absurda tu achar que tu vai vir aqui na internet e vai em um ano fazer um dinheiro da tua vida. Ninguém fez isso. Ninguém fez isso. O cara que veio aqui em um ano fez dinheiro da vida dele, na verdade não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi, ele passou 10, 15 anos aprendendo alguma coisa, tomando no cu um pouco, entendeu? Mas muitas vezes, para chegar naquele um ano, pegar todo aquele conhecimento que ele passou 10, 15 anos pelejando, adquirindo, executando, aprendendo, quebrando a cara, ia chegar em um ano e fazer a grana da vida dele. Porque, então ele não fez a grana em um ano. Ele fez a grana em 15, 16, 11 anos. E é essa conta que ninguém faz. Então, vamos estabelecer uma segunda coisa. Todo negócio que dá lucro e bota dinheiro no teu bolso para sustentar a tua família e, sei lá, se tu quiser aposentar teus filhos, é um negócio longevo. É um negócio que acontece ao longo de décadas, e não menos do que isso. É décadas, assim, ó, literalmente. Então assim, ó, é uma raridade da raridade da raridade que você vai ver, é uma aberração da natureza, uma pessoa que não demorou décadas. Eu não sei nem se tem, entendeu? Assim, ó, e não tô falando de herdeiro, outra coisa é tu herdar dinheiro. Tu só deu sorte, entendeu? Teu pai era rico, acabou. Beleza, ótimo, se teu pai era rico, acabou, acabou. Então nem tá aqui nesse vídeo, eu acho, esse cara, né? Então veja, segundo ponto estabelecido,
Vamos relembrar porque isso é importante. Primeiro ponto, não tem como você ensinar algo que não tem experiência prévia. Segundo ponto, um negócio lucrativo é um negócio longevo. Se você não consegue criar algo que é longevo, você não vai ter um negócio lucrativo. E quando eu falo lucrativo, é altamente lucrativo. Então, é muita grana no teu bolso, é tu fazer parte de 1% da população. Pode ser o título desse vídeo, faça parte de 1% da população, entendeu? O que os outros 99% não fazem. Não é que eles não fazem, é que para você fazer os 20 mil por mês, não é só esforço também. Tá? Tu vai aprendendo a estar no lugar certo na hora certa. É aquela velha história do Federer, entendeu? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Isso acontece também. Mas vamos para um terceiro ponto. Para você conseguir levar para as pessoas um conhecimento útil para a vida delas, existe um outro problema, que é o problema de conseguir imaginar caminhos possíveis para a vida. Isso aqui eu tenho falado disso em alguns vídeos. Sem você conseguir imaginar caminhos possíveis para a vida, você não consegue ajudar ninguém a ter caminho nenhum. Por quê? Porque não existe um caminho só. Nunca existiu. Assim, ó, eu li 2016, 17, 18, eu li centenas, literalmente centenas de livrinhos de historinhas de sucesso. E cada livro tem uma porção de historinhas de sucesso. O que eu tenho certeza, se eu tenho certeza disso hoje, olhando os meus amigos, as pessoas que eu conheço que têm uma vida bem sucedida, o que tem naqueles livros, tu não aproveita 1%. Porque, no geral, o que está descrito ali que levou ao sucesso, não é o que levou ao sucesso. Às vezes são coisas maravilhosas para a vida que estão descritas ali. Às vezes o cara vai te mandar acordar mais cedo, que normalmente é bom para muita gente. Às vezes o cara vai te mandar ter uma vida de exercício, que realmente é muito bom, ter cuidar do teu corpo, cuidar da tua saúde. Então, às vezes o cara vai mandar você estudar, aprender a vender, o que é ótimo, maravilhoso. Mas assim, ó, não representa o conjunto real da coisa. É um monte de abstração que foi retirada de um monte de vida, mas que não apresenta o caminho completo da coisa. E quando você não vê uma vida completa, você não consegue imaginar o que fazer da tua vida. Por isso que, isso é uma coisa que eu acabei de me ligar, né, cara? Se você olhar esses caras se você começar a prestar atenção nas histórias das pessoas ao teu redor, os teus pais, como é que teus pais fizeram a coisa? Minha tia, ela fica cavando história de antepassado da nossa família. Ela adora isso aí. Então, fulano de tal veio do norte da Itália, na região da Lombardia, fez isso, aquilo outro, passou pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Você lembra que ela contou um negócio assim, chegou, o meu trisavô chegou no Brasil, e aí eles foram tudo expulsos da terra deles, eles ficaram numa terra, tipo, eles não tinham casa pra morar, um negócio muito louco. Ela foi contando a história. Quando você olha para as histórias das pessoas ao teu redor, você tem história completa. E a gente próxima, não dá para ser pessoas ao teu redor, tem que ser gente que você consegue conversar e passar tempo ouvindo, para você pegar o detalhe, para você pegar as dificuldades, os tropeços. Não dá para ser um podcast, não é historinha de podcast, não é historinha de Reels, não é historinha de vídeo no YouTube, é a história do cara real do teu lado. Aí eu tenho que dar o braço a torcer, de fato. Você começa a ler um monte de literatura clássica, é um monte de história que você nunca teria ouvido se não fosse lendo esses livros, então ela vem a calhar nesse sentido. Então quando você começa a ver essas histórias reais do teu lado, aquilo vai formando todas as novas possibilidades de história para você viver. Só que isso é importante demais. Mas se você quer viver do teu conhecimento, isso aí ganha importância dobrada. Por quê? Porque não tem como eu direcionar uma outra vida. Assim, ó, eu não sou um cara, eu não sou um terapeuta, eu não direciono uma vida. Agora, eu vou direcionar um negócio. Um negócio é parte da vida de alguém. Então não tem como eu direcionar sem eu conseguir compreender detalhes da vida dessa pessoa que vão interferir no negócio. Então, sei lá, eu lembro de um cara que eu conversei, um mentorado meu, conheci esse cara. Se ele estiver vendo esse vídeo, ele vai saber que é ele. O cara trabalhava dentro do apartamento, ele queria trabalhar home office, só que ele tem lá a mulher dele com um monte de filho, sabe, 4 filhos, um negócio assim, gritando no ouvido dele o tempo inteiro. E a mulher do cara cobrando o cara para limpar a casa, para lavar a louça, para ajudar ela a cuidar dos filhos. Não tem como o cara trabalhar nesse lugar, é impossível. Se o cara não conseguir produzir, mas é claro, não tem como ele produzir. Então, quando ele me falou isso, eu falei, claro que tu tem pro coworking, vaza.
Tchau. Tu vai largar tua mulher e tu vai descobrir o que fazer. Tu te vira, vou botar uma empregada aí dentro, vai te ajudar. Largar tua mulher não, né? Tu vai largar ela em casa, cuidando das crianças, bota uma empregada ali dentro, tu vai para um cowork, senão tu não trabalha. Aí tu não trabalha, não tem comida, não paga as contas. Aí piora toda a situação. Aí tua mulher vai brigar com você agora porque não tem dinheiro para pagar as contas da casa. Assim, a mulher do cara, enchendo o saco dele para ele limpar a casa e lavar a louça, que são coisas que eu faço. Quem tem que lavar a louça, tem que lavar a louça. Claro que tem que lavar a louça, vai deixar a louça suja, cara. Agora, o cara não estava conseguindo fazer nada do trabalho dele, porque ele estava tentando trabalhar dentro de casa, com a mulher dele enchendo o saco dele para fazer isso. E assim, eu já vi isso acontecer de trocentas outras formas com meus mentorados esses últimos 2 anos. Às vezes é o cara enchendo o saco da mulher. Assim, tem um cara, eu lembro de uma mulher, essa daqui eu acho que não espero que não veja também, né? Vai que fica brava, né? Que o cara estava obrigando ela a trabalhar, sendo que o cara é muito rico, tá cheio de dinheiro. A mulher não queria fazer, mas o cara tá obrigando. Ela, não, meu marido tá dizendo que eu tenho que trabalhar. Então ela tava ali tentando fazer um negócio porque o cara tava obrigando ela a trabalhar. Se ela não queria fazer aquilo ali. Então como é que aquele negócio vai dar certo? Você tá fazendo obrigado. É tipo os caras que querem pagar treinamento para funcionário. Aí o funcionário não quer e faz tudo de qualquer jeito. Não funciona. É tipo assim, eu vou pagar terapia pro meu irmão. Essas paradas geralmente dão muito errado. Só dá certo quando o cara tá aberto de boa vontade e ele deseja. Ele pode não conseguir pagar. Aí eu vou pagar a terapia pro meu irmão, mas o meu irmão quer a terapia. Aí beleza. Mas não dá pra botar o meu irmão na terapia se o meu irmão não quer a terapia. Não importa quanto dinheiro eu pago pro terapeuta. Posso pagar 1 milhão pro terapeuta, não vai funcionar. Então existe uma abertura de coração que é necessária. E você só vai conseguir auxiliar as pessoas de verdade com o teu conhecimento, ou seja, tornar o teu conhecimento útil para as pessoas, se você for capaz de enxergar essas coisas. Só que você não vai enxergar essas coisas se você não olhar para as pessoas ao teu redor e olhar para a vida delas. E assim, eu, de novo, tenho que dar o braço a torcer. Meu amigo Bruno está certo, ele falou disso comigo hoje, por isso que isso ficou na minha cabeça. O que ele disse? Ele disse o princípio do Dale Carnegie, entendeu? O princípio da venda do Dale Carnegie. Aprenda a ver as coisas do ponto de vista do outro. Só que aí eu lembrei, inclusive, do livro da Marianne Wolff, O Cérebro no Mundo Digital, em que ela fala, ela pega uma pesquisa lá, não é uma pesquisa, acho que é ela mesma que fala. Vou pegar o livro aqui para tu ver. O Cérebro no Mundo Digital, aqui ó. Esse livro é muito bom. Recomendo que você leia. Vamos ver se o foco da câmera vai... O foco da câmera não quer deixar eu mostrar o livro. Então, você não vai ver o livro aqui, ó. O Cérebro no Mundo Digital. Tá vendo? Aí. E ela fala, olha só. Quando lemos ficção... Cara, eu abri na página correta, inclusive. Quando lemos ficção... Não, olha isso aqui. O processo de assumir a consciência do outro ao ler ficção, bem como a natureza do conteúdo da ficção, em que as grandes emoções e conflitos da vida são constantemente representados, não só contribuem para a nossa empatia, mas também representam o que o cientista social Frank Heckmolder chamou de nosso laboratório moral. Nesse sentido, quando lemos ficção, o cérebro simula ativamente a consciência de outra pessoa, incluindo aquelas que nunca sequer imaginaríamos conhecer. Permite-nos experimentar por alguns momentos o que significa verdadeiramente ser uma outra pessoa, com todas as emoções e conflitos semelhantes e às vezes completamente diferentes que governam as vidas alheias. E olha isso daqui, olha que coisa impressionante da leitura. No espaço cognitivo muito especial que há no circuito do cérebro leitor, o orgulho e o preconceito podem dissolver-se gradualmente ao passar pela compreensão empática da mente do outro. Olha esse negócio. Ela está falando da mesma... Isso aqui é um embasamento neurocientífico do que eu estou te dizendo. Você só consegue olhar as coisas do ponto de vista da outra pessoa se você viver aquele conflito, viver aquela vida. E não dá para viver todos os conflitos. Não dá para viver todas as vidas. É por isso que, no geral, você vai ver que gente que sofreu muito sabe ajudar muitos outros. Por quê? Porque só o sofrimento é universal. Não dá. 1% das pessoas no Brasil ganham 20 mil por mês. Agora, 100%, se não morrer muito cedo, vai ver um parente que ama morrer. Então, assim, o sofrimento é para todos. Os 20 mil por mês é para 1%. Então, assim,
Tu nunca vai conseguir chegar no 1% se você não for capaz de enxergar o que é para todos. E você não vai enxergar para todos se você não tiver contato com vidas. E formular os caminhos imaginários possíveis. E aí é por isso que 98% das pessoas vão fracassar no digital miseravelmente. Por quê? Porque elas não têm isso. E por que elas não têm isso? Porque elas têm pressa. Onde que eu estava vendo hoje alguém falar exatamente disso? Que assim, ó, se tu tem pressa, tu destrói aquilo ali. Acabou, tu não... A pressa... Ah, eu tava vendo um vídeo... Eu tava vendo uma entrevista de alguém na internet, aqui no YouTube. Não me lembro exatamente quem. Ia procurar aqui, mas vai demorar muito tempo até eu achar no meu histórico. Mas era exatamente isso. O que destrói... Era um cara falando de personal branding. Me lembrei, era um cara falando de personal branding. O que destrói é a pressa. Por quê? Ele falava assim, uma marca demora décadas para ser construída. Então o cara fica lá, fala por 30 dias, 60 dias, 90 dias de uma coisa. Quando aquilo vai começar a criar algum tipo de fixação, ele muda. E por que muda? Por que muda? Porque não consegue perceber essa longevidade que um assunto precisa ter para ele colar na cabeça das pessoas. E você também não consegue manter a longevidade porque você não tem esse repertório humano. E aí eu tenho que voltar para isso, para fechar essa nossa conversa com esse ponto. Você só vai conseguir trazer o seu conhecimento para ser útil para as pessoas se você parar com essa ideia idiota, burra, besta, de que dá para você montar método vendo videozinho no YouTube e lendo livrinho. Não dá. Por quê? Porque para você chegar na organização, não basta você copiar o que o ChatGPT te entrega. Porque o ChatGPT pode te entregar um curso inteiro pronto. Tu não consegue ver o detalhe que tem peso, que de fato faz a diferença. E aí você vai passar uma informação que não tem impacto nenhum. E aí ninguém vai comprar. É claro que não. Podem comprar num primeiro momento, mas não compram de novo, porque não tem o que tu dizer ali dentro. Te falta substância. Então assim, é como se ao invés de você dar arroz e feijão pro cara, tu tá dando uma chips. É até gostosinho às vezes, mas tu não consegue viver daquela porcaria. Porque é porcaria? Não dá pra viver de milho-pan. Tem que ser feijão com arroz e carne. E uma saladinha. Entendeu? Não dá pra viver de biscoito de polvilho. E é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é, quase todo mundo quer vender biscoitinho de polvilho, como se fosse refeição de restaurante de luxo. Não dá. Assim, ó, eu fui para Maringá, eu fui nos restaurantes caros. Nós fomos nos restaurantes caros, meu amigo. E assim, a comida era excelente. Comida assim, de primeira. Agora, eu como aquela comida de primeira e falo, caramba, valeu a pena pagar esse dinheiro. Agora assim, ó, aqui não dá. Aqui tu quer que as pessoas paguem o dinheiro de refeição de primeira no milho-pan. Não vai acontecer. Moral da história. Ou você vai atrás de se construir na experiência real e absorver as histórias reais, ou você não vai ter conhecimento nenhum para passar. Não tem método de livro, de curso, de vídeo no YouTube que funcione para você viver do teu conhecimento. Só dá para viver do conhecimento quando o conhecimento adquirir o peso da experiência real. Seja da tua experiência real de vida, é a soma da tua experiência real de vida com as experiências que você adquiriu dos outros. E temos aqui uma neurocientista para nos ajudar a defender que ler livros de ficção é parte do que precisa. Então assim, ó, sem cultura literária e de vidas não vai ter negócio. Então não vai chegar no 1%. Dito isso, se você quiser construir um seu negócio passo a passo dentro do digital, você tem um conhecimento útil para vender. Você tem algo a agregar na vida das pessoas. Tu não está querendo vender milho-pão. Tu quer vender comida, arroz, feijão, carne de primeira. O link na descrição para você conhecer o projeto OPB. É o projeto onde eu te ajudo a montar o seu negócio sem ter que montar uma equipe e viver do seu conhecimento no digital. O link está na descrição. Você precisa entrar na página, ver a proposta e aí você vai preencher um formulário. Não, na verdade, é um formulário. É nome, telefone e e-mail. Tem que preencher corretamente. Por quê?
Preenchendo corretamente, ou a Juliana ou a Larissa vão te chamar e você vai entender com elas o que é o projeto, se ele é para você. Não é para todo mundo. Ele é um projeto para um tipo específico de pessoa. Se você não deixa seu dado de verdade lá, elas não conseguem te ajudar. Então bota o teu telefone direito lá para elas conversarem com você. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto.